Olá, eu sou Renata de Castro Gonçalves e eu vou apresentar para vocês hoje a respeito da imunoterapia no câncer e o papel do treinamento físico. Eu sou aluna de doutorado da professora Marília Cilander, do Laboratório de Metabolismo do Câncer, e sou co-orientada pelo professor José Alexandre Barbuto, do Laboratório de Imunologia de Tumores. Eu vou começar essa apresentação falando um pouco a respeito do câncer. Eu vou abordar os conceitos sobre imunoterapia no câncer e qual seria o papel do exercício físico nessa imunoterapia no câncer. Então, de modo geral, né, eu vou falar um pouquinho sobre os tumores. Então, o que a gente sabe sobre câncer, a ciência tem evoluído muito, a gente tem evoluído muito a respeito, mas o que já é bem estabelecido na literatura é que a célula tumoral, ela é proveniente de uma célula normal, uma célula somática que sofre mutações, sofre assinaturas mutações relacionadas a uma assinatura gênica, e quando essas mutações ocorrem, né, de maneira conjunta, isso leva à transformação da célula em uma célula tumoral. Então, as principais mutações, as principais assinaturas gênicas ligadas à transformação de uma célula tumoral, elas foram previamente relacionadas à resistência à morte celular, à sustentação de uma sinalização de proliferação, evasão de supressores de crescimento, são genes ligados à invasão e formação de metástases, genes ligados à replicação, à imortalidade das células, e também indutores de angiogênese. A gente sabe que esse conceito foi atualizado mais recentemente, então, cerca de 11 anos depois, outras assinaturas tumorais também foram relacionadas a essa transformação da célula em uma célula tumoral. Seriam essas, principalmente, a desregulação metabólica, então, um processo de obtenção de energia por essas células, e um destaque para destruição ou para evitar a destruição pelo sistema imune. Então, a maneira como a célula consegue evadir o sistema imune, isso é uma das principais características também da transformação de uma célula tumoral, né? Então, por isso, e muito antes disso, já se descreveu que existe uma resposta imune antitumoral. Então, a gente sabe que o sistema imune é capaz de reconhecer uma célula tumoral, de combatê-la, e o que a gente sabe, então, é que para uma célula tumoral conseguir crescer e formar um tumor sólido, ela precisa criar mecanismos de evasão. Mas como funciona a resposta imune antitumoral? Então, de uma maneira bem generalizada, o que já é bem descrito na literatura é que durante o ciclo da resposta imune antitumoral, existe a liberação de antígenos provenientes das células tumorais. Essas células tumorais elas estão num microambiente estressante, então, nesse microambiente provavelmente existe morte celular, e essa morte celular ligada aos antígenos, isso leva a uma ativação das células apresentadoras de antígenos, em especial as células dendríticas, que reconhecem esses antígenos, fagocitam esses antígenos, incorporam esses padrões de dano tecidual ligados aos antígenos tumorais, né, ao tecido tumoral, e isso faz com que haja ativação dessas células apresentadoras de antígeno e migração. Então, essas células apresentadoras de antígeno migram para os linfonodos. Nos linfonodos, as células apresentadoras de antígeno são capazes de ativar as células, os linfócitos T, CD4 e TCD8, e a partir dessa ativação dos linfócitos, estes migram pela corrente sanguínea, então, após ativados, eles proliferam e migram pela corrente sanguínea e conseguem se infiltrar, então, no tecido tumoral.
A partir desse momento, então, os linfócitos previamente ativados, eles conseguem reconhecer as células tumorais através do receptor, dos receptores de célula T, na ligação com os imunocomplexos, os complexos os HLA-DRs ou HLA-BC, e a partir dessa ligação, então, eles conseguem ou ativar macrófagos para induzir morte, ou os próprios células T citotóxicas são capazes, então, de induzir a morte das células tumorais. E aí, essa morte acaba retroalimentando o ciclo, que, por sua vez, vai induzir uma nova resposta. Tá? Então, aqui são algumas imagens, algumas imagens de microscopia do que a gente acabou de falar, do ciclo. Então, nesse caso, seria um linfócito agindo sobre uma célula tumoral, uma célula apresentadora de antígeno ativando os linfócitos, então, são alguns exemplos, tem a ligação dos receptores. Aqui são os macrófagos se ligando às células tumorais, induzindo a morte nessas células tumorais, então mostrando que, de fato, existe essa resposta imune antitumoral e ela é efetiva. Porém, a célula tumoral ela é capaz, então, de evadir, de evitar, então, a morte pelo sistema imune, né, pelas células do sistema imune. E quais são os principais mecanismos pelos quais a célula tumoral consegue escapar da resposta imune? Então, a gente tem, no primeiro mecanismo, seria a perda de antigenicidade, ou seja, a célula tumoral ela passa a não expressar mais os complexos de MHC, ou os complexos de reconhecimento, então, o complexo que se liga com os receptores das células T. Então, dessa forma, é como se ela ficasse invisível para os linfócitos. Mas também, além disso, além desse mecanismo, a gente sabe que as células tumorais também desenvolvem outros mecanismos, como, por exemplo, a expressão de moléculas imunossupressoras. Então, a gente sabe que o linfócito, um dos mecanismos de freio, né, de feedback negativo dos linfócitos, seriam a ligação dos receptores PD1 e PDL1. Então, o linfócito expressa os receptores PD1 e as células nos quais eles irão se ligar expressam o PDL1. Quando você faz essa ligação, PD1, PDL1, o linfócito morre e ele não consegue ter a resposta imune, exercer a sua resposta imune, porque ele morre. Então, o que acontece, esse mecanismo é importante para frear a resposta imune. Então, a partir do momento que você já induz uma resposta e ela precisa ser contida, então o sistema ele cria ele responde dessa maneira. E o que acontece é que a célula tumoral ela passa a expressar o PDL1, a superexpressar o PDL1, digamos assim, fazendo com que esse linfócito, então, não consiga mais exercer ação sobre a célula tumoral, por essa proteção, como um escudo nessa célula tumoral. Um terceiro mecanismo de evasão da resposta imune antitumoral, ele pode ser descrito como a presença de células imunossupressoras, de leucócitos imunossupressores no tecido tumoral. Então, o que acontece é que o próprio tumor acaba criando um microambiente imunossupressor pela presença de macrófagos com perfil imunossupressores, ou outras células como as MDSCs, as células mieloides supressoras, que essas células supressoras elas acabam tendo a capacidade de inativar a ação dos linfócitos, tanto linfócito citotóxico quanto linfócitos CD8 e CD4, e dessa maneira não permitindo, então, a ação dos linfócitos nesse tecido e dessa forma protegendo as células tumorais. Então, esses mecanismos são descritos como mecanismos pelos quais a resposta imunitumoral ela não é efetiva. E o que a imunoterapia visa hoje, então, assim, a imunoterapia ela já é utilizada ela já é estudada e utilizada na clínica há muitos anos por meio de citocinas, IL-2, por meio de interferon, então existe já alguns tratamentos, ainda não
antigos e não muito convencionais. O que aconteceu na história é que, a partir de 2017, principalmente, a imunoterapia ganhou um papel de maior importância no tratamento, em especial no tratamento de câncer de pulmão e melanoma, justamente através de uma estratégia, que seria uma estratégia de impedir a ligação do PDL1 no PD1. Então, aquele mecanismo de exaustão da resposta imune, ele seria impedido através de anticorpos monoclonais. E esse tratamento, então, acabou revolucionando a imunoterapia no tratamento de câncer. Ele, a partir de 2017, passou a ser aprovado como primeira linha de tratamento para diversos tipos de tumores, como câncer de pulmão e melanoma, isso em virtude de resultados extremamente positivos nesses pacientes, em estudos com esses pacientes com esses tipos de tumores, e atualmente isso evoluiu, e atualmente ele já é tratamento para outros tipos de tumores. Além dos anticorpos monoclonais, outros tipos de terapia, como vacinas, também têm sido utilizadas e são muito promissoras no tratamento do câncer. Inclusive, mais atualmente, a gente tem um exemplo das CAR-T cells, seriam os linfócitos que já expressam os receptores específicos para células tumorais. Então, você pula toda aquela etapa de apresentação de antígenos, e esse tratamento tem sido muito promissor no tratamento de diversos tipos de câncer. Bom, vou falar um pouquinho sobre o exercício físico. Então, a gente sabe que o exercício físico já é bastante descrito na literatura, que ele possui uma ação na prevenção, no aparecimento de tumores. Esse trabalho de 2016, publicado na Cell, ele é muito interessante porque ele mostra que o exercício físico é capaz de reduzir o risco relativo de diversos tipos de tumores, como câncer de mama, câncer de estômago, pâncreas, ovário, vários tipos de tumores. Então, ele apresenta uma forte redução no risco relativo. Esse trabalho é um estudo bem grande, com mais de 1,4 milhões de participantes, e foram analisados cerca de 200 mil tipos de câncer. E o interessante desse trabalho é que ele mostra os mecanismos pelo qual o exercício físico poderia atuar na prevenção, no aparecimento desses tipos de tumores. O que eles enfocam, então, eles remetem aos estudos sobre a assinatura, né, a assinatura da célula tumoral, quais são as mutações, a assinatura mutacional para o aparecimento do tumor, e como o exercício consegue atuar prevenindo que aquelas mutações ocorram, né? Então, no caso, o exercício ele consegue atuar na resistência à morte celular, na proliferação sustentada, na aceleração de proliferação sustentada, na evasão de crescimento, de fatores de crescimento, né? Então, supressores de fatores de crescimento, na invasão e metástase, no aparecimento de metástase, e na indução de angiogênese. Então, mostrando que o exercício físico, ele atua de diversas maneiras, então, prevenindo aquela transformação da célula em uma célula tumoral. Então, a gente sabe que o exercício atua na prevenção. Porém, vários estudos já demonstraram que o exercício também pode atuar no pós-diagnóstico do câncer. Estudos antigos, como esse de 2006, eles mostram que a atividade física, então o nível de atividade física, ele também modula a resposta ao tratamento de câncer. Então, nesse caso aqui, esse estudo mostra que quanto mais horas de atividade física por semana, você tem uma menor chance de morte por câncer de colo retal e uma maior porcentagem de sobrevivência. Então, mostrando que o grau de atividade física praticado está correlacionado com a sobrevivência ao câncer coloretal. Diversos outros estudos mostraram que o treinamento físico também possui efeito na resposta aos tratamentos convencionais, como quimio e rádio. Então, estudos mostram que o exercício físico, além de melhorar os resultados da quimio e radioterapia, eles também
podem amenizar os efeitos colaterais relacionados a esse tipo de tratamento e dessa forma melhorar, e seria um dos mecanismos pelo qual o exercício atua na melhora da resposta a esses tratamentos. Pensando um pouco, então, no tumor, na progressão tumoral, então a gente sabe que o tumor, ele para se desenvolver, para progredir, para a doença evoluir, ele precisa, ele tem características específicas. E o que a pesquisa tem levado hoje em dia na relação entre o exercício físico e o câncer não é mais quais seriam os efeitos do exercício físico, mas por que o exercício físico teria esses efeitos. Então, explicar os mecanismos pelo qual o exercício físico atua nessa melhora do tratamento, na melhora da sobrevivência. Então, para isso, a gente precisa entender bastante sobre o mecanismo de progressão da doença. E o que a gente sabe é que o microambiente tumoral, o tecido tumoral, ele é um tecido muito diferente de um tecido saudável no nosso organismo. A fisiologia de um tecido saudável, ela precisa manter um nível de oxigenação estável. E o que acontece no tecido tumoral é que, apesar de você possuir a vascularização, vasos, esses vasos, eles são mal feitos. Então, os vasos são, apesar de calibrosos, eles são colabados, eles não possuem parede vascular bem feita. Então, esses vasos colabam, eles são desorganizados, a formação deles é desorganizada, criando pequenos nichos de hipóxia nesse tecido. E o que a literatura tem mostrado, a literatura recente, é que esta fisiologia anormal da vascularização no tecido tumoral parece ser importante para a sobrevivência da célula tumoral. E isso pode estar relacionado também com uma inatividade da resposta imune antitumoral. O que a gente sabe sobre o exercício físico é que o exercício físico, ele tem um efeito positivo, principalmente o exercício físico aeróbico, ele tem um efeito positivo na angiogênese e na normalização vascular em todos os tecidos do nosso organismo. Isso acaba sendo um mecanismo pelo qual o exercício físico ele desempenha uma função cardioprotetora. Então, um dos efeitos sistêmicos do exercício físico é justamente aumentar o fluxo sanguíneo, a vasorreatividade e a angiogênese nos tecidos. E aí, por consequência, ele também modula o metabolismo, a hipertrofia do músculo esquelético e todas as consequências cardíacas que já são bastante descritas na literatura. Agora, se esses efeitos que já são muito descritos, há muito tempo são descritos, do efeito do exercício físico como um papel cardioprotetor, um papel na normalização vascular, na vascularização sistêmica das pessoas, o que se tem investigado nos últimos anos é se esse efeito também ocorre no microambiente tumoral. Então, esse trabalho, publicado em 2019 na Nature, ele mostra que o exercício físico em uma população de pacientes com câncer pancreático, ele busca investigar se o exercício físico também possui um papel na vascularização no microambiente tumoral de pacientes com câncer pancreático. O trabalho foi feito no modelo experimental e em modelos humanos. Então, no modelo experimental, o que eles fizeram foi retirar uma biópsia do tumor dos pacientes com câncer pancreático e inocular esse tumor em animais, em ratos. E esses ratos foram, após a inoculação do tumor, submetidos ao treinamento físico. Um grupo submetido ao treinamento físico apenas e um grupo submetido ao treinamento físico com a quimioterapia, na presença de um quimioterápico. E o que esse estudo mostrou é que o tamanho do tumor, então, o desenvolvimento do tumor pancreático nesses animais, ele foi inibido pelo treinamento físico quando na presença da quimioterapia. Além disso, houve um menor tempo para a regressão do tumor e também uma maior sobrevivência livre de recorrência, ou seja, não houve a volta do tumor nesses animais, quando eles fizeram exercício físico e receberam tratamento com quimioterapia.
O que eles mostraram também é que no tumor inoculado dos animais que fizeram exercício físico, observou-se a presença de vasos, e esses maior do que nos animais que não fizeram exercício físico. E esses vasos demonstraram ter um lumen maior, ou seja, uma maior capacidade de passagem de sangue, de circulação sanguínea. Então, o que a gente pode imaginar é que esses vasos, eles conseguem melhorar a perfusão de oxigênio no tecido tumoral. Mas o trabalho também analisou nos próprios pacientes. Então, ele separou um grupo de pacientes e prescreveu exercício físico antes da cirurgia. E aí, no momento da cirurgia, foram retiradas biópsias desses tumores e analisadas justamente o número de vasos, a microdensidade vascular e o calibre lumen desses vasos. E o que eles observaram é que em todos os marcadores houve aumento. Então, houve um aumento no número de vasos, aumento no calibre de vasos e aumento no lumen vascular. Então, mostrando que, de fato, não só em modelo experimental, mas também em humanos, você tem uma modulação na circulação sanguínea dentro do microambiente tumoral, induzida pelo exercício físico. E isso pode levar a esses efeitos que são observados como menor recorrência e maior regressão do tamanho do tumor. O que se especula é que, de certa forma, se o exercício físico pode modular a normalização do vaso, seria ele capaz, então, de aumentar o número de células imunes infiltrando nesse tecido tumoral e, dessa forma, otimizar a resposta imune antitumoral? Esse trabalho, publicado em 2012, mostrou que em animais inoculados com tumores, aqui nesse caso, com célula tumoral Walker 256, em animais Wistar, que foram submetidos a 8 semanas de treinamento em esteira, o tumor não conseguiu se desenvolver, ou ele apresentou um tamanho muito menor do que nos tumores dos animais que não foram submetidos ao treinamento físico. Essa seria um possível efeito daquela resposta imune antitumoral no microambiente tumoral, facilitada pelo exercício físico. E aí, em cima de tudo isso, eu desenvolvo meu projeto de pesquisa de doutorado, no qual nós estamos analisando pacientes com câncer gastrointestinal, sedentários e pacientes com câncer gastrointestinal que serão submetidos ao treinamento físico. Será um protocolo de treinamento físico de 6 semanas, e o paciente ele vai passar por essas 6 semanas de treinamento físico e logo após ser submetido à cirurgia para remoção do tumor. Na cirurgia de remoção de tumor, são coletadas biópsias, e a partir dessas biópsias nós conseguimos analisar se existe alguma modulação na resposta imune nesses tumores. O treinamento físico ele é baseado num teste submáximo, em esteira, então um teste de 1 milha, no início do treinamento físico, no meio e no final, para observar se houve evolução na capacidade cardiorrespiratória do paciente. São 6 semanas de treinamento de caminhada ou corrida em esteira, de 60% a 80% da frequência cardíaca máxima em volume crescente. Então, o paciente começa fazendo caminhadas de 5 minutos e termina fazendo caminhadas de 30 minutos, sem parar. Bom, os primeiros resultados que nós temos com esse projeto, a primeira coisa que nós observamos é que, de fato, então, o microambiente tumoral dos pacientes que foram submetidos ao treinamento físico, seriam esses pacientes aqui, há um aumento no número de vasos. Então, aqui a marcação em marrom são os vasinhos, são os capilares no microambiente tumoral de pacientes com câncer de estômago e intestino. E o que nós observamos é que os pacientes que foram treinados, eles apresentam mais vasos no tumor do que os pacientes que não foram treinados. Mas o que nós observamos, muito interessante também, é que além de apresentar mais vasos, que é muito parecido com aquele trabalho que eu mostrei de 2019,
esses pacientes também apresentam mais células imunes. Então, aqui a marcação em marrom é para células imunes, as células T, CD8. E o que esse estudo mostrou é que o treinamento, os tumores dos pacientes que fizeram exercício físico também apresentam mais células T, CD8 dentro do tumor, no microambiente tumoral. Então, são dados preliminares, o estudo ainda continua em andamento, e o que nós podemos concluir nesse primeiro momento é que, de fato, o exercício físico em pacientes com câncer gastrointestinal, ele parece modular a vascularização, e isso parece inferir e influenciar no aumento, então, das células imunes no microambiente tumoral. Agora, a gente precisa estudar se existe uma melhora, de fato, na resposta imune tumoral e se isso pode ou não culminar com um controle ou uma regressão no volume do tumor. Então, a ideia com esse estudo é pensar no exercício físico como um possível adjuvante para o tratamento da imunoterapia no câncer. Obrigada pela atenção.